Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de Deuteronômio, capítulo 31. Moisés nomeia Josué. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor Jeová me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor Jeová tem falado. E o Senhor Jeová lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor Jeová vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor Jeová jurou a teus pais lhes dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor Jeová, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor Jeová, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. E disse o Senhor Jeová a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor Jeová apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor Jeová a Moisés: eis que
dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai. Me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, se fartará e se engordará. Então se tornará a outros deuses e os servirá. Me irritarão e anularão a minha aliança. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua boa imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenha jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. O livro da lei. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor Jeová, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor Jeová, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor Jeová, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou
as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. O último cântico de Moisés, capítulo 32. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor Jeová. Engrandecei a nosso Deus, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor Jeová, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor Jeová é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e no ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho, como a águia desperta a sua ninhada. Move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor Jeová o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Escreve-se Deus aqui com D minúsculo. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo. E o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e, engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram seu ciúme, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais.
Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor Jeová os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse Deus: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, porquanto eu lhes provocarei ciúmes. Portanto, eu lhes provocarei ciúmes com o povo. Portanto, eu lhes provocarei ciúmes com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, ao jovem juntamente com a virgem, assim à criança de peito, como ao homem de cabelos brancos. Eu disse: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor Jeová não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor Jeová os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são de fel, os seus cachos são amargosos, o seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor Jeová fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam vinho?
Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vejam agora que eu o sou, e mais nenhum Deus, lê esse Deus aqui com D minúsculo, há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. As últimas admoestações. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, que é Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Deus manda Moisés subir o monte para morrer. Depois falou o Senhor Jeová a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, Monte Nebo, sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Repetindo. Depois falou o Senhor Jeová a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel. Há as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. A bênção de Moisés, capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, Moisés:
o Senhor Jeová veio do Sinai e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Isto é o que disse de Judá: ouve ao Senhor, Jeová, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor Jeová, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse Moisés: o amado do Senhor Jeová habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor Jeová seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça. Venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e os seus chifres são chifres de unicórnio. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse Moisés: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, eles chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse Moisés: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu
da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com o chefe do povo, executou a justiça do Senhor Jeová e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse Moisés: Dan é cria de leão, que salta de Bazã. E de Naphtali disse Moisés: farta-te, ó Naphtali, da benevolência e enche-te da bênção do Senhor Jeová. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Aser disse Moisés: bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor Jeová, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade? Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo 34. E Moisés contempla a terra prometida. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor Jeová mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor Jeová: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la, Moisés, com os teus olhos, porém lá não passarás. A morte de Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor Jeová, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor Jeová, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, no luto de Moisés, se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram
como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor Jeová conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor Jeová o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Glória a Deus. Aqui está, para a glória de Deus, a conclusão da gravação dos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, filho de Maria segundo a carne, e filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, entramos agora na tua presença, Senhor, nosso Deus, para te agradecer pela conclusão da gravação do livro de Deuteronômio, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A nossa próxima gravação, com a permissão tua, sob a direção do teu Espírito Santo, será o Evangelho de São Lucas. Senhor, que esta gravação e todas as gravações cheguem aos ouvidos dos seres humanos e que eles ouçam a tua palavra, aprendam e te obedeçam, para que venham a alcançar a vida eterna que está em Cristo Jesus, o teu Filho amado, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Abençoa a tua igreja, a igreja do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a qual está espalhada por toda a face da terra. Muitos sofrem prisões, tribulações, passam frio, fome, sede, nudez, por causa da tua palavra, por amor à tua palavra, por amor ao Evangelho do teu Filho, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Vai em socorro destas pessoas, supre as necessidades do teu povo, dá-lhes paz, sabedoria, alegria no coração, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Dá isso para o teu povo, Senhor Jeová, o grande e eterno Deus, Deus grande e tremendo, maravilhoso. Abençoa a cidade de Feira de Santana, meu Deus e meu Pai. Abençoa o estado da Bahia, abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação, abençoa os governantes de todos os municípios,
de todos os estados, Senhor nosso Deus e nosso Pai, e também ao governante desta nação, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém e amém, Senhor Jesus.